E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, canal de Johnny Guide. Como vocês estão percebendo, o Johnny está fazendo uma série de 10 vídeos mais ou menos falando como é viver em Portugal, que eu vou contar passo a passo. Se você não viu os 2 vídeos anteriores, falando como é que eu saí do Brasil, de Natal, fui para Lisboa e como eu consegui um emprego, veja um vídeo anterior que eu vou colocar para vocês dar uma olhada. Hoje vou falar sobre documentação e um pouquinho do meu trabalho em Lisboa, no bairro de Alfama, beleza? Então vamos lá, pessoal, fica com o Johnny aí. Pessoal, então como vocês já sabem da minha história, estou trabalhando nesse restaurante de Alfama, que é um restaurante que é do fado, que é uma música típica do fado, que é um restaurantezinho pequenininho, que é o bairro de Alfama, que esse bairro de Alfama é bem conhecido, onde tem os maiores cantores do fado. Se você não conhece, coloca aí no Google aí, Arthur Batalha, o príncipe do fado, que é um dos melhores cantantes de fado que eu conheci no bairro de Alfama, em Lisboa. Então, pessoal, documentação. Então, você chegou do Brasil ou de qualquer região do Brasil, na Europa, você vai ter que procurar, primeiramente, o emprego e depois documentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre documentação. Documentação, para você que está chegando, claro, é muito difícil. Você tem que ter uma pessoa que possa lhe ajudar. Então, você vai ter o quê? Alguém que lhe ajudou. Se você não tiver ninguém, se você for sem conhecer ninguém, você vai ter que também esperar e falar com o seu patrão, a pessoa que arrumou o emprego. Porque a pessoa que arrumou o emprego, ela sabe como é que é a vida do imigrante. Ela sabe que o imigrante chega sem ter nada, sem ter nenhuma expectativa. Então, essa pessoa que pode lhe ajudar também. Pode lhe ajudar também. Não quer dizer que ela vai, além de arrumar um emprego para você, ela vai ter que lhe ajudar também nesse sentido. Então, isso vai depender. Então, eu estava trabalhando normalmente, trabalhei uma semana nesse restaurante, maravilha. Segunda semana, empolgado. Terceira semana, quarta semana, empolgado. Eu falei, vixe, que coisa boa, estou gostando muito desse trabalho, enfim. E outra coisa, se você for pensar que vai sair daqui para trabalhar na Europa, para trabalhar 7 horas e 40, como trabalha aqui no Brasil, trabalhou 8 horas, já quer ir embora? Não, esqueça disso. Lá é 8, 9, 10, 11 até 12 horas por dia, viu? Isso não pode reclamar para ninguém, ó. Se reclamar, ó, bau. Então eu trabalhava 12 horas por dia, então já fazia um mês que eu estava trabalhando nesse restaurante. Aí o que eu tinha que fazer? Ver como é que era a parte de documentação. Mas com um mês você morando na Europa, você não tem como fazer nada. Você está como turista. O seu passaporte está como turista. Então você não pode fazer nada, não pode nem estar trabalhando. Mas o seu patrão sabe que você está ali para trabalhar e para ganhar dinheiro. Então ele não vai poder também fazer muita coisa por você. Então o que eu fiz? Tive que esperar um mês trabalhando, 2 meses trabalhando. E quando chegou no terceiro mês, eu vi que era o último mês para mim ver se eu vou ficar ou vou embora. Porque com minha passagem eu tinha colocado para 3 meses, eu tinha que decidir, ou eu ia ou eu ficava. Então o que eu fiz? Eu cheguei na Europa, a passagem era para 1 semana, eu paguei e remarquei para 3 meses. Aí eu tinha 3 meses de garantia ali, se eu vou me adaptar ou não, ou se eu vou para outro país. Então passei o 2º mês, o 3º mês, aí quando estava na última semana do 3º, para fazer 3 meses, eu decidi, é hoje. Aí eu comecei a falar com o patrão, já vai passar 3 meses, já não vou estar mais como turista, vou estar como ilegal, eu queria ver essa possibilidade de a senhora fazer um contrato comigo. A senhora está vendo que eu estou sendo um bom funcionário, chegando nos horários, trabalhando até mais. Ela disse, é verdade, mas vamos esperar um pouco. Aí eu senti firmeza como ela disse, vamos esperar um pouco. Aí eu, pronto, posso perder o avião pode ir e sem o Johnny. Aí eu, 3 meses, beleza, 3 meses e meio. Aí eu falei, patroa, já são 3 meses, e aí eu queria ver com a senhora o que a gente pode fazer sobre um contrato para a gente poder trabalhar. Ela disse, espera mais um pouco. Aí eu esperei o 4º mês e nada. Aí eu disse, não, agora eu já estou com um imigrante, já posso entrar para poder dar
entrada na documentação, porque eu já estava ilegal. Então, a partir de 3 meses, eu já estava ilegal, vamos dizer assim, como turista. O que eu poderia fazer? Eu ir lá na imigração, que é o tipo CEF, para nós a Polícia Federal, e lá é o CEF, eu mudar, pedir mais 3 meses. Só que quando você pede para 3 meses, você tem que mostrar aonde você está ficando e se você tem dinheiro suficiente para manter durante esses 3 meses. Então, olha, eu quero ficar mais 3 meses, eu estou ficando aqui, e se ele me perguntar, você tem dinheiro? E aí, você vai dizer o quê? Não, eu estou trabalhando. Não pode. Então, isso é muito complicado. Então, quando chegou 4 meses, eu perguntei à patroa se ela poderia me dar um contrato para mim poder me legalizar. Ela disse, vamos ver isso aí, daqui para frente a gente vai. E eu trabalhava o quê? 10 horas, 8 horas. Para você ter uma ideia, eu começava de 9 da manhã, chegava, limpava o restaurante, botava as mesas para fora, os clientes começavam a chegar de 11, 11h30 do meu dia, eu começava a atrair os clientes para o restaurante, que você já sabe qual era o restaurante. Quem não viu, veja os vídeos anteriores aí, que vai ver onde eu trabalhava, onde Johnny trabalhava. Então, quer dizer, eu começava a servir os clientes de meio-dia até 3 da tarde, que o europeu almoça mais ou menos nesse horário, de meio-dia até 3 da tarde. Então, quando dava 3 horas, 3h30, o que eu fazia? Fechava o restaurante, e do restaurante eu tinha que fechar o restaurante de 3 horas e voltar de 6 horas da noite. Então eu passava 3 horas sem fazer nada, eu não poderia nem ir em casa e voltar, porque eu fiz isso uma vez, fui em casa e voltei. Quando eu cheguei lá em casa já era 2 horas, eu tinha que voltar, então não dá tempo para você ir. Então é o famoso part-time, que isso aqui no Brasil é uma modalidade que não tem muitos lugares. Então aqui é sempre o tempo é corrido, lá também tem esse tempo corrido. Então eu trabalhava de 9 às 3, aí ia dar uma volta até das 6 horas, voltava de 6 horas, aí pegava até 11 da noite. Quando tinha show, eu ficava até meia-noite, 1 hora da manhã. Então imagina aí, eu pegando de 9 da manhã, terminando de 3, aí passava 3 horas, depois pegava de 6 até meia-noite, 1 hora da manhã. E no outro dia tem que estar novamente de 6 horas da manhã. Então quando foi no 4º mês, eu percebi que ela não ia me dar, não ia assinar o meu contrato, porque para ela tanto faz como tanto fez. Eu fiquei pedindo o contrato a ela, mas antes disso, quando completou 3 meses que eu estava lá, 3 meses e meio mais ou menos, eu tive que fazer um documento que é chamado NIS, que é número de identificação fiscal. Tudo que você for fazer, você tem que ter esse NIS. Então, como eu não tinha ninguém para fazer isso, pedi um amigo meu que eu conheci, o Cristiano, ele foi tipo meu tutor nesse sentido, meu responsável fiscal. Então ele foi lá comigo na Receita, vamos dizer que é Receita, e ficou responsável por mim. E aí eu tive meu NIS, minha segurança social. Então esse é o primeiro documento que o imigrante tem que ter. Então o que eu fiz? Com esse documento, eu fui falar com ela, só patroa, estou com esse documento já, eu queria que a senhora pudesse fazer um contrato comigo, para mim poder seguir a minha vida aqui, porque eu estou imigrante e eu estou sem nada, sem nenhum documento. Eu queria que a senhora me desse uma garantia mais ainda. Ela me pagava todo dia 5, ela me pagava certinho, o salário mínimo, na época era 600 euros, ela me pagava, o salário era 500 e pouco, mas ela me pagava 600 euros, porque eu trabalhava muitas horas, eu fazia com que o restaurante dela mantesse lotado, porque eu que trazia os clientes. Para você ter ideia, só tinha 4 funcionários, eu, outro brasileiro, que depois chegou outro brasileiro, a cozinheira e ela, e o marido dela, e a filha dela, pronto. Então, e o enteado dela. Então só era nós que trabalhava nesse restaurante. Então o que acontece? Trabalhava 8, 10 horas por dia nesse restaurante. Chegou um tempo que não dava mais para poder trabalhar, porque eu não tinha nenhuma garantia nesse restaurante. Então eu peguei, chamei ela e coloquei ela na parede. Eu disse, e aí, a senhora vai me dar o documento ou não? Então, vai fazer o contrato ou não? Então ela ficava me enrolando. Porque o medo dela é de me dar o documento, eu me legalizar e depois eu deixar ela e procurar outro emprego. Então muitos patrão não quer fazer isso com os brasileiros por causa disso, porque tem medo deles se legalizar e procurar outro trabalho. Por que isso? Porque alguns brasileiros que vão para lá, outros imigrantes, têm uma qualificação muito grande, muito alta.
em relação às pessoas que trabalham lá. Então, tipo assim, tem engenheiro que vai ser garçom, mas se ele pegar a legalização, pegar o documento, ele vai trabalhar na área dele. E deixar de ganhar 600 euros, o pai passa a ganhar 1.200. Então, o pessoal tem raiva disso. Então, prefere manter o imigrante ali, trabalhando, ganhando aquele salário sem um contrato. Quando você pega um patrão bom que reconhece você, ele dá o contrato a você. Se você, depois que se legalizar, quiser ir embora, tudo bem, mas se você gostar, você vai ficar. Mas no meu caso, eu gostava muito de lá. Eu só não fiquei nesse restaurante, que é Marítimo das Colunas, por causa desse documento. Aí eu peguei, falei que não ia ficar mais nesse restaurante, ia procurar outro restaurante, outro trabalho. Ela falou, tudo bem. Então foi aí que eu perdi o meu primeiro emprego morando em Lisboa, mas eu tive que fazer isso, porque senão eu ia ficar ali trabalhando e minha vida ia ficando atrasada mais ainda. Então eu já estava com 4 meses trabalhando nesse restaurante, já estava mandando dinheiro para o Brasil, lógico, e foi onde eu conheci muita gente também que morava ao redor do restaurante. Passei a conhecer muita gente lá nesse restaurante, as pessoas que moram vizinhas, porque a Alfama, além de ser onde tem muito restaurante, tem muitas pessoas que moram nesse bairro também, é um bairro residencial, e é bem legal de conhecer. Se você tiver a chance de conhecer Lisboa, vá e conheça o bairro de Alfama, tá bom? Pessoal, então, vim fazer esse vídeo hoje aqui para vocês, para mostrar como é que é a vida do imigrante quando ele arruma emprego, e depois que ele arruma emprego, o que é que ele tem que fazer. Arrumou um emprego, depois tem que arrumar um contrato para poder dar entrada nos seus documentos, tá bom? Então, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, eu vou deixar vocês aqui com o primeiro e o segundo vídeo. Esse aqui é o terceiro, e nos vemos no 4º vídeo na série Vida em Portugal, beleza? Então, se inscreve no canal aí, dá aquele like, e a gente se vê no próximo vídeo, no 4º vídeo, A Vida em Portugal com Johnny Guide. Um forte abraço.